Ontem teve debate com os candidatos a vice na eleição americana e teve também uma definição sobre o segundo debate com os candidatos à presidência. O Alessandro de Lourenço está conosco, traz informações. O debate entre o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris, candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, foi marcado por um tom ameno e pela apresentação de propostas. Após várias pessoas dentro da Casa Branca terem sido infectadas pelo coronavírus, incluindo o presidente Trump, a organização do evento instalou barreiras de acrílico para separar os dois candidatos. A pandemia de Covid-19 foi o primeiro assunto tratado no encontro. Mediadora do debate, a jornalista Susan Page, do jornal USA Today, perguntou a Kamala Harris se ela tomaria uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo atual governo. Se o Dr. Anthony Fauci disser, se os médicos disserem que devemos tomar, serei a primeira na fila, com certeza. Se Donald Trump disser para eu tomar, eu não vou. Já Mike Pence defendeu os esforços do governo no desenvolvimento de uma imunização e criticou a adversária. A realidade é que teremos vacinas em tempo recorde, em menos de um ano. O fato de você continuar a minar a confiança do público em uma vacina, se uma vacina surgir durante a administração de Trump, eu acho que é injusto. Confusão, Zaidan. Aí o Trump fala que não vai aparecer no debate não, debate virtual. Aliás, saiu uma pesquisa da CNN, Zaidan, entre mulheres. A Kamala Harris teria ganho com 70%, isso independente da preferência do eleitor, e a pesquisa foi feita apenas com pessoas que têm o direito a voto, que podem votar, estão na idade de votar. E entre homens ela ganhou, mas com uma margem bem menor, de 48 a 46. Só um dado a mais para agregar aí na informação no tema que é a eleição americana. Essas respostas, né, Ronald, que são dadas depois do debate... E por telefone, mistura, né, que já dá uma limitada ali no tipo de pessoa, claro, do perfil do que está respondendo, né? Claro, a rigor, se a pessoa diz que tem tal idade, tem, né? Uhum. E acabou. Agora, tem muito desejo manifestado ali como uma opinião isenta, né? Então, claro, se a pessoa torce para esse ou para aquele candidato, geralmente... Ela deseja que ele vença o debate e muitas vezes diz que venceu. E basicamente, a Kamala Harris desceu a ripa no Trump e o Biden, e o Pence defendeu o Trump, mas não houve aquela agressividade, né, do debate entre os dois candidatos a presidente, até porque nenhum deles tem aquela maneira de lidar com as coisas e com as pessoas que tem o Trump, não é? Então o Mike Pence é outro tipo de figura. Ele lidou ali com categoria, etc. Tem essas reclamações, mas ele atropelava, e as bobagens, né? Aliás, aqui no Brasil, reações de torcida, né? E aqui não é um comentário sobre o debate, é uma reação de torcida, né? A Kamala mostrou... como deve reagir quando é interrompido. Isso aqui é um papinho bobo. Debate é assim. Ou do outro lado, a exaltação de que o Pence é um lorde, né? Então está muito acima de qualquer... Tem dos dois lados. Isso tudo é desejo travestido de opinião, né? Uhum. Não é opinião, é desejo de dizer isso ou aquilo. Mas o importante é que a ideia dela era reforçar o discurso do Biden batendo no Trump, né? Embora tenha havido ali uma coisa especial nesse debate, como dissemos ontem, o fato de que o Trump, se reeleito, obviamente será seu último mandato. E ele ficou doente com a Covid, etc. Quer dizer, isso abre N dúvidas aí. Então, muita gente começou a olhar para o Mike Pence, né? Ele tem 61 anos, quer dizer, muito mais novo que o Trump. E se o Trump for reeleito e ficar até o final do mandato, o Pence passa a ser visto como candidato natural dos republicanos. E do outro lado, o Joe Biden, embora, se ele ganhar, ele possa legalmente se candidatar ao segundo mandato, é claro, ele já disse que não vai, até pela idade que tem. Logo depois da eleição ele fará 78 anos, né? Então ele disse que não pretende nem pensar em reeleição, o que faz da Kamala Harris uma espécie de candidata já lançada
com muito tempo de antecedência para a disputa interna dos democratas em 2024. Até por isso havia muita atenção para o debate dos dois. Não foi um debate extraordinário, em que coisas excepcionais foram ditas, grandes conceitos e tal. Basicamente, ela atacou o Trump e o Pence defendeu o Trump e, ao defender o Trump, atacou a China, por exemplo, né? E aí a Kamala Harris falou, não, mas os problemas com a China fizeram com que perdêssemos tantos mil empregos. Isso não é verdade. Isso é, inclusive, ruim para a posição dela, porque o Trump ataca exatamente a ideia que ele divulga dioturnamente de que o Joe Biden, se eleito, significará a abertura das portas para o controle de empresas americanas, de grandes empresas americanas, núcleos corporativos americanos, por capital chinês. E mais, a ideia de que os Estados Unidos, sob Biden, serão condescendentes com a China, não enfrentarão a China e simplesmente assistirão à perda da liderança dos Estados Unidos. Não é? Esse discurso do Trump, ele acaba sendo azeitado quando a Kamala Harris vem e fala, não, imagina, os problemas com a China fizeram com que perdêssemos 300 mil empregos e tal. Primeiro, não é verdade. Não é? A economia nunca é simples assim. Teve problema com a China, perdeu o mercado chinês, perdeu o emprego. Não é isso. Ainda mais nos tempos da pandemia, onde qualquer análise, ela é um chute tremendo. Você não sabe exatamente o que, em que momento provocou um desemprego em massa. Provocou a demissão de milhares e de milhões de pessoas. Você não sabe, não é? Então, ela tomou uma posição quase que de defesa de uma ideia, não é? Ao tratar as relações com a China como algo prioritário e que não pode ser da maneira como o Trump lidou com isso. E aí o Pence aproveitou e disse que sim, a China deve ser cobrada pela sua irresponsabilidade, pela maneira como lidou com o início da pandemia, um problema chinês que se transformou, um problema que começou na China e que se transformou num problema mundial, e que a China contribuiu para que se tornasse um problema mundial pela maneira como lidou com aquilo. Então, foi um momento infeliz da Kamala Harris ao atravessar, inclusive, a ideia de que era preciso defender as posições do Joe Biden, e ali ela se preocupou exclusivamente em defender as suas próprias ideias, né? Porque são as ideias que ela tem em relação à China. Ela e o grupo que a apoia, né? E que praticamente impôs a sua candidatura como vice ao Joe Biden. E a história do Trump não querer participar do debate virtual, você acha que isso ele leva adiante, Zaidan? Eu não sei, o Trump é fanfarrão, né? Então, eu sei que ele está buscando que medida tomar para mudar um cenário que é muito ruim para ele. Ele não vai admitir, não é? Ele não vai admitir. Então ele continua escrevendo, vamos ganhar, já ganhamos. Tem pesquisas que mostram que já ganhamos e tal, mas ele, claro, está muito preocupado, porque não tem nada disso. São vários institutos diferentes, de origem diferentes, com interesses diferentes, e que mostram o Biden à frente. E não é nem a pesquisa nacional, onde está 16 pontos à frente, é o último levantamento que vimos, mas pesquisas nos estados. E há estados ali que, se o Trump perder, ele não terá a menor chance de reeleição. E neste momento ele está em desvantagem ou empatado, então, como o caso do Texas. Então, eu acho que o Trump está buscando uma maneira de provocar algo novo, que mude o rumo das coisas, e não está conseguindo achar. Sinceramente, não há muita diferença em fazer o debate com os dois no estúdio ou os dois à distância. Ele dizer que a distância não é debate, por que não?